Se você fosse até uma região isolada para tentar provar que aliens existem, mas acabasse se tornando alvo deles, você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não, mas com certeza deixar o like e se inscrever no canal aumentaria suas chances de sobreviver. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar 3 amigos tentando sobreviver a uma abdução alienígena, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e te mostrar o porquê você não sobreviveria aos aliens em Luzes de Phoenix. Esses jovens estão prestes a encarar um destino terrível. Em 1997, 3 jovens desapareceram nas proximidades da cidade de Phoenix, no Arizona, e por vários meses, a polícia gastou todos os tipos de recursos possíveis para tentar encontrar o trio, fazendo buscas dias e noite, mas infelizmente nenhum sinal deles foi encontrado. Porém, quando todos pensavam que esse seria mais um caso onde nunca saberiam o que de fato aconteceu com os 3, uma gravação que eles fizeram no dia do seu desaparecimento é encontrada, e a verdade descoberta é assustadora para toda a humanidade. Analisando as filmagens, voltamos até o dia 13 de março de 1997, onde conhecemos a aniversariante Sophie, uma garotinha que estava fazendo 6 anos, e o seu irmão Josh aproveitou a festa para filmar tudo e entrevistar a sua família, na intenção de gravar uma espécie de homenagem para sua irmã sempre se lembrar daquela época. Só que infelizmente, isso foi a última coisa que Josh fez, já que 20 anos depois, vemos a Sophie já adulta, voltando até Phoenix, a sua cidade natal, e contando a nós que aquela foi a última vez que ela viu seu irmão antes dos desaparecimentos acontecerem. Logo ela se encontra com seu pai no aeroporto, e apresenta seu namorado Jay pra ele, que também é o cameraman. Inicialmente, o Steve fica meio receoso ao conhecer o rapaz, mas logo o foco muda, quando ele pergunta o que sua amada filha veio fazer na cidade, e ela revela que estava fazendo um documentário sobre o Josh para a emissora onde trabalhava, já que além de ser uma homenagem ao seu irmão, também era uma história muito interessante. E é óbvio que o Steve não fica nem um pouco feliz com isso, já que o sumiço do Josh e de seus 2 amigos, Ashley e Mark, deixaram marcas profundas na cidade, que gastou todos os recursos possíveis tentando encontrar os jovens, e também mudou a sua família para sempre, pois depois desse evento, ele e sua esposa se separaram, tanto que ele nem quis entrar na sua antiga casa, apenas deixou a sua filha lá e pediu que ela mandasse um beijo para sua mãe. Bom galera, essa situação é muito triste, e dá pra entender o porquê da Sophie querer tanto fazer um documentário sobre o seu irmão, já que isso poderia trazer visibilidade para o caso, e quem sabe convencer a polícia a reabri-lo, para encontrar e punir os responsáveis por esse caso. O problema é que temos que ser muito cautelosos ao lidar com essas informações, isso porque não sabemos se os responsáveis vivem na cidade ou nas redondezas, e talvez eles possam se sentir ameaçados por ter gente fuçando nessa história, e caso eles sejam criminosos ou façam parte de alguma gangue, eles podem acabar indo atrás da Sophie, e fazendo ela ter o mesmo destino do irmão. E eu sei que isso pode parecer uma teoria muito viajada galera, mas lembre-se que os garotos estavam num deserto distante da cidade quando sumiram, talvez eles tenham visto uma execução, ou até a ocultação de um cadáver, e essas pessoas os finalizaram para não haver testemunhas. Quanto ao desaparecimento em si, sumir sem deixar rastros é algo extremamente difícil e complicado, isso porque eles devem ter deixado algum rastro da direção onde estavam seguindo, seja um acampamento montado no meio do deserto, lixo que eles podem ter deixado para trás, fogueiras, equipamentos digitais como as câmeras, e até pegadas ou outros vestígios de presença, principalmente se eles tiverem sido atacados por algum animal que espalharia partes dos corpos por todo o deserto, ou deixaria rastros visíveis de sangue. O importante em uma situação dessas seria procurar ao redor da área onde desapareceram, para encontrar qualquer rastro que ao menos dê uma pista do que pode ter acontecido com eles. Agora, sobre a Sophie se meter em procurar o irmão depois de tanto tempo, é difícil que ela ache alguma pista real do que aconteceu, afinal, se passaram 20 anos, a menos que a polícia tenha feito um péssimo trabalho na época, deixando alguma coisa passar para ela encontrar. E levantando esse ponto, se a polícia deixou algo passar, pode ter sido exatamente o que eu mencionei antes, de alguma organização criminosa, executando os jovens. Aí vocês já sabem, né galera, encontrar esse tipo de gente no deserto é pedir para ser enterrado em uma cova rasa, e nunca mais ser encontrado. E como eles estão fazendo essa investigação em Phoenix, no Arizona, o mínimo que eles deveriam ter feito era pegar uma arma na padaria mais próxima, já que no Arizona você tem um open carry, onde qualquer pessoa maior de 18 anos sem histórico criminal pode portar uma arma de fogo visível, no coldre, por exemplo, sem necessidade de licença. Sim, você pode comprar um trabucão enorme e reluzente, e ficar exibindo ele na cintura para qualquer um que pense em se meter com você, pro cara repensar bem se é isso que ele quer. E é claro que ela e o namorado precisariam treinar um pouco com a arma para poder reagir em uma situação de risco, como trombar sem querer com gangues cometendo crimes no deserto. Por isso, se ela quer tanto investigar o desaparecimento do irmão, o mínimo que ela deveria fazer é estar preparada para toda a situação, tendo o mínimo de treinamento tático em ambientes desérticos. Afinal, não tem muito lugar para se proteger nesse tipo de terreno, além de pedras. Chegando em casa, a Sophie é rapidamente recebida por sua mãe, que parece muito feliz em vê-la, mas a jovem apenas pede que a Caroline os leve até o quarto do seu irmão, onde vemos que a dor da perda foi tanta que a mulher nem quis mexer nas coisas do filho, deixando elas exatamente como estavam anos atrás. Com isso, a garota encontra a velha câmera do seu irmão e pergunta a Caroline se ela ainda tinha guardado as fitas. Juntos, eles pegam a fita da festa do aniversário da Sophie para assistir, pois de acordo com a sua mãe, aquele foi o dia em que tudo começou. Na filmagem, vemos que as pessoas da festa param tudo quando percebem algumas luzes flutuando no céu, em um padrão que deixava claro que aquilo não eram estrelas. Mas do mesmo jeito que chegaram, as luzes desapareceram poucos instantes depois. Só que mesmo esse evento tendo durado segundos, Josh parece ficar obcecado com as luzes, afirmando que aquilo era um OVNI. Mas seus pais falam que deveria ser apenas algum jato do governo,
governo, até que de repente, 2 jatos de verdade sobrevoam a casa numa velocidade assustadora, indo em direção às luzes. E o Josh entende que eles estavam caçando o OVNI. Então, mesmo contra sua família, o Josh mandou as filmagens para o jornal local, que foi até a casa deles para fazer uma entrevista. E mesmo com a veracidade das gravações sendo provada, ninguém levou a história a sério. E o governador local, o Sr. Garland, até fez piada chamando um homem vestido de alien para o seu palco, tentando descredibilizar o Josh. E de acordo com Caroline, o garoto não se deu por vencido e foi até as ruas para coletar depoimentos dos moradores locais sobre o incidente que ficou conhecido como as luzes de Phoenix. Com isso, o rapaz encontra diversas pessoas que confirmam ter visto 7 ou 8 luzes que se mantinham em formação de V e que aparentemente pousaram atrás de uma montanha no deserto próximo da cidade. Uma das garotas que foi entrevistada foi a Ashley, que ficou encantada com a ideia do Josh em fazer um documentário, tanto que ela começou a sugerir como o garoto poderia melhorar suas entrevistas e futuramente acabou ingressando no projeto, principalmente porque parece que rolava um clima entre ela e o Josh. E a Caroline torcia para que a loira também gostasse do seu filho, pois confortava seu coração em saber que ele ao menos experimentou o amor recíproco uma vez em sua curta vida antes de sumir. No presente, a Sophie vai até a casa dos pais delas para entrevistá-los, e eles contam que ela foi uma menina muito amável, que era adorada por todos que conhecia, e sua mãe fala que a garota queria ser jornalista quando terminasse a escola. Mas quando são questionados sobre o Josh, os dois falam que nem conheciam esse garoto, o que a Sophie acha estranho, já que eles assinaram os anuários um do outro, apesar de que os pais da Ashley garantiam que o rapaz não frequentava sua casa. Ok, é muito estranho que tenham essa quantidade de evidências sobre o desaparecimento dos garotos, como filmagens que mostram o que eles faziam no dia, e nenhuma das autoridades se prestou para analisar os locais onde eles gravaram, para começar as buscas por esses lugares e aumentar as chances de encontrar algo. Na verdade, é muito bizarro que eles nem tenham analisado esse material para começo de conversa, já que ele parece ter ficado intocado por todos esses 20 anos. Com essas novas fitas, após analisar elas, a Sophie deveria buscar arquivos da época, como jornais locais, documentos militares, apesar de eu achar que a maioria estaria em segredo de justiça, e talvez entrevistar testemunhas antigas, para tentar recriar o caminho que o Josh fez na época, e seguir os seus passos para descobrir o que pode ter acontecido. Além disso, eles precisam cuidar para não chamar a atenção indesejada, tanto de criminosos como de militares, caso esse seja um caso de acobertamento de verdade, pois eles podem acabar sumindo também se mexerem com quem não devem, ou descobrirem algo que não devia ser descoberto. Por isso, o melhor seria falar com os jornalistas da época para entender qual foi a linha de investigação e tentar juntar mais provas. E caso ela vá parar no deserto, ela e o Jay precisam levar muitos suprimentos para sobreviver ao calor escaldante, desde protetor solar, até água, alimentos e um GPS para não acabar ficando perdido no deserto sem saber como voltar para casa. Sem contar que eles devem evitar de ir lá à noite, pois a temperatura no deserto cai drasticamente, e eles poderiam facilmente sofrer de hipotermia. Quanto aos aliens, galera, eu tenho 3 coisas para falar para vocês. A primeira é que chega a ser impressionante como essas criaturas têm tecnologia o suficiente para viajar entre galáxias, mas esquecem de desligar os faróis quando chegam na Terra, sendo que a última coisa que essas criaturas iriam querer era justamente serem avistadas. Afinal, elas não sabem se o povo da Terra é hostil ou não, fora que existe uma teoria que é até bem famosa, chamada Teoria da Floresta Negra, que em resumo diz que se existem de fato outras formas de vida inteligente no universo, elas poderiam estar se escondendo e tentando fazer de tudo para não serem encontradas por outros seres espaciais. Isso porque muitos acreditam que os aliens iriam ficar interessados nos minerais e matéria-prima da Terra, e poderiam acabar eliminando a raça humana, ou escravizando os seres vivos do nosso planeta, para conseguirem extrair esses recursos para seus planetas. O que soa bem assustador, mas faz total sentido. Afinal, nós mesmos fazíamos isso com outras pessoas há algum tempo atrás, né galera? Então não é tão difícil imaginar outros seres fazendo isso com a gente. E agora falando do exército, primeiro que eles nunca deixariam a imprensa local, e mesmo os moradores publicarem isso se fosse real. Isso porque, de acordo com teorias, o governo tenta de todas as formas ocultar a existência dos aliens da população. Afinal, nos Estados Unidos, apenas entre 1º de maio de 2023 e 1º de junho de 2024, foram relatados aproximadamente 657 casos de avistamento de OVNIs apenas nos Estados Unidos. Cerca de 300 deles foram facilmente explicados pelas autoridades, sendo causados por aviões, pássaros, satélites, drones ou balões. Porém, mais de 450 casos ainda permanecem sem solução. E apesar disso por si só não provar a existência de vida extraterrestre, em novembro de 2024, os Estados Unidos realizaram uma audiência para falar dos mistérios dos OVNIs. E contra qualquer probabilidade, os relatores afirmaram que o governo norte-americano possui evidências de que OVNIs existem, incluindo vídeos e fotos em alta qualidade. E eles também pediram mais transparência em assuntos que envolvem um mistério. E até agora nada foi confirmado, mas já deu pra perceber que o tio Shannon está muito afim de tocar nesse assunto, né? E galera, esse evento que a Sophie observou aconteceu de verdade. As luzes de Phoenix foram uma série de avistamentos que aconteceram em 13 de março de 97. Esse fenômeno teve milhares de testemunhas, que disseram ter visto uma formação de luzes misteriosa no céu, se movendo de maneira coordenada. Essas luzes foram observadas por várias horas, e cobriram uma área bem extensa, desde Nevada e Arizona até o México. E realmente pessoas do governo ridicularizaram o caso, como o próprio governador do Arizona. Só que depois de anos, esse cara voltou atrás dizendo que viu algo inexplicável, e que o governo pode ter escondido a verdade. E isso aqui abre espaço para muitas teorias, né pessoal? Desde naves extraterrestres até aeronaves secretas do governo americano. Em uma das fitas achadas no quarto do seu irmão, Sophie encontra uma que tinha a letra da Ashley, mas quando pergunta aos pais da garota se eles sabiam no que
ela estava trabalhando antes de desaparecer, nenhum dos dois sabe responder, pois só tiveram informações depois do ocorrido, e foram bem poucas as que ficaram sabendo. Nessa segunda fita, vemos que o Josh e a Ashley entraram em contato com alguns astrônomos locais para discutir a veracidade das luzes e o que elas poderiam ser, e prepararam um monte de perguntas para serem o mais profissionais possível com o caso. Porém, o plano vai por água abaixo quando a Ashley revela que vieram ali para falar das luzes e conta que o Josh foi o responsável pela filmagem. E a primeira coisa que o cara fala é que ele deveria aprender a focar a câmera. Em seguida, os dois analisam as gravações e dizem que aquilo provavelmente foi causado por sinalizadores militares, que permaneciam parados no ar por conta dos paraquedas embutidos, e que não dava para ver a fumaça deles por conta da altitude. Decepcionados com as respostas, os jovens vão até a biblioteca para estudarem mais sobre os avistamentos que já ocorreram, e encontram material de milhares de anos atrás, feito pelos homens das cavernas. Mais tarde, a Ashley leva o rapaz até perto da cidade, onde encontram um nativo de uma das tribos que vive na região. O cara conta que não viu as luzes no exato momento que aconteceram, porém alguns meses atrás, ele e seu amigo foram até Salt River para dar uma volta, até que avistaram luzes se movendo extremamente rápido, e na mesma formação das que foram gravadas pelo Josh. Ambos tentaram perseguir as luzes, mas elas apenas desapareceram nas montanhas. Impressionados com essa história, e querendo provar seu ponto de que estavam certos sobre os OVNIs, os dois decidem ir até o local para tentarem gravar algo que provasse a existência dos aliens, mas ainda não faziam ideia de como chegariam tão longe. Por isso, o Josh chama seu velho amigo Mark até a sua casa, e pede ajuda dele para levá-los até o Salt River, no seu carro, o que o cara aceita sem pensar duas vezes. Porém, enquanto discutiam um plano, eles veem um noticiário que aconteceu mais um avistamento de luzes em uma montanha ali perto. E aí o Josh arrasta o seu amigo pro carro, e eles dirigem até o local, mas não veem luz nenhuma, com exceção de uma espécie de holofote no morro ao lado. E então os dois se esgueiram até o local, onde vêm várias lanternas rondando o perímetro, e com a câmera ao longe conseguem perceber diversas unidades policiais com telescópios, procurando as luzes. E o mais estranho é que os carros estavam sem as placas. Mas antes que pudessem investigar melhor, os jovens são notados por um dos guardas, forçando-os a fugirem o mais rápido possível. Achando isso muito estranho, a Sophie vai até o investigador do departamento de polícia local, que apenas diz ser muito estranho 3 jovens desaparecerem juntos ao mesmo tempo, ainda mais sem deixar rastros. O mais comum seria um namorado e uma namorada, mas o fato de serem 3 era fora do normal. Bom, está nítido que a situação que o Josh filmou não era um caso isolado, e muito menos uma situação qualquer, pois se fosse, o exército não teria enviado jatos militares nessa velocidade até o local. Fora que treinamentos militares de todo tipo nunca ocorrem em zonas populadas, justamente por trazerem riscos demais para a população daquele lugar. Testes de sinalizadores, bombas e até equipamentos militares são feitos em locais isolados, onde uma explosão não teria a chance de ferir ninguém. Fora que o jato em questão que vemos na filmagem, o F-18, é literalmente uma máquina mortífera, sendo equipada com metralhadoras de alto calibre, 500 munições, mísseis e uma velocidade assustadora. Ele literalmente é um jato de guerra ou para operações especiais, que dificilmente seriam usados para treinamento, ainda mais em uma zona como essa, pois apenas pilotos experientes conseguem pilotar essa coisa com segurança. Fora que as luzes não estavam perfeitamente paradas, elas estavam em uma formação específica, e sinalizadores em queda livre nunca seriam capazes de fazer isso. Quanto a essa ideia de ir para um local isolado no meio do deserto sozinho, eu não preciso nem dizer que é burrice, né? Isso porque ela tem vários animais perigosos, e é um local muito fácil de acabar se perdendo, ainda mais para pessoas que nunca saíram da cidade, e nem sabem dirigir direito. Eles ao menos deveriam tentar pedir que alguém com mais conhecimento da redondeza os levasse até lá, como um guia turístico, por exemplo, que certamente aceitaria pelo valor certo, e quem sabe se o cara fosse um entusiasta de aliens, iria até de graça. No caso, eles deveriam procurar uma pessoa que também avistou as luzes, e admitiu publicamente para não correr o risco de serem traídos. E galera, não dá pra confiar 100% nos astrônomos, pois eles poderiam ser muito bem os caras que estavam investigando o local do avistamento com os policiais em 97. E aqui pode ser um tiro no escuro, mas tentar encontrar esse local onde o pessoal estava com os telescópios, pode ser que eles encontrem algo que foi esquecido pelos investigadores da época, e pode servir como base para a investigação atual da Sophie, já que ao que tudo indica, houve sim um acobertamento do que aconteceu em 97, e pode existir um perigo real para eles. Em seguida, os 3 vão falar com o Daniel, o irmão mais velho do Mark, para saber mais sobre o dia do desaparecimento. Aparentemente, os oficiais tentaram seguir a trilha dos jovens, e até acharam gravações de segurança do Mark entrando em um posto no dia 20 de março. Porém, alguns dias depois, seus pais ligaram irritados perguntando se o Daniel tinha levado seu irmão para alguma festa e deixado ele bêbado, já que o garoto não tinha voltado para casa. Mas o pesadelo de verdade começou no dia 23, quando o carro dos jovens foi encontrado em uma estrada completamente abandonado, e sem sinal deles por perto. Depois, a moça vai até um dos pilotos que fez a busca do seu irmão dias após o desaparecimento, e juntos eles sobrevoam o local, enquanto o cara conta que esse foi um dos casos mais estranhos em que ele trabalhou na vida. E com a informação do local exato onde o carro foi encontrado, Sophie entra em contato com o Walt, o xerife da cidade, e ele conta que tudo ao redor do caso era bizarro. Primeiro, porque quando o carro foi encontrado, ele estava perfeitamente estacionado, então os jovens não pararam por estarem assustados, nem foram jogados para fora da estrada. Dentro do veículo ainda tinham algumas latas de cerveja, a câmera do Josh e uma mancha de sangue que eles achavam ser de Mark. Não estando satisfeita com as suas descobertas, a jovem vai para casa e pega a fita que poderia ser a mais reveladora de todas, que inclusive foi usada como evidência pela polícia, chamada de A Expedição. Nela vemos o Josh e o Mark indo buscar a Ashley em sua casa, e assim que ela sai, o pai dela
ela vai pegar o jornal na calçada, e a loira pede que dirijam rápido, já que não queria falar com o seu pai, pois aparentemente ele não gostou nada da ideia de deixar a jovem sair sozinha com 2 garotos. E assim o trio inicia uma viagem só de ida, da qual nunca mais iriam ser vistos novamente. Voltando ao presente, o Walt fala que o mistério mesmo começava ao tentarem descobrir o que aconteceu entre essa fita da viagem e o período em que os jovens sumiram, pois o local onde a última fita foi gravada e o lugar onde o carro foi encontrado ficavam a 18 km de distância, o que poderia ser um tempo considerável de viagem andando. Dias e dias de buscas foram feitos, e os guardas chegaram a acampar nas redondezas para facilitar as buscas, e também na esperança de encontrar ao menos um deles vivo. Mas nada foi encontrado, nenhum corpo, nenhum pedaço de roupa, sequer uma partícula de DNA, apenas o carro. Intrigada com todo esse mistério, Sophie pergunta ao piloto de buscas o que ele achava que tinha acontecido, e o homem fala que as teorias eram várias. Os garotos podiam estar no lugar errado e na hora errada, tendo presenciado algum crime ou tráfico de drogas, e também tinha uma tese de que o Mark e o Josh acabaram brigando pela garota, ou se degladiando, e a Ashley tentou separar a treta e acabou indo de arrasta junto com eles, mas nada disso faz o menor sentido, principalmente porque nas gravações podemos ver que o Josh e o Mark se davam muito bem, tanto que quando a Ashley pergunta como eles se conheceram, Mark conta que foi na igreja e que eram amigos desde a infância, portanto seria difícil duas pessoas tão próximas brigarem por algo trivial como uma garota, ainda mais tendo uma amizade tão forte. Bom, já que esses jovens estavam indo para uma região isolada, no meio de um deserto onde tem vários animais perigosos, como escorpiões, serpentes, coiotes e aranhas, seria importante levar kits médicos para tratar qualquer ferida ou picada rápido, e fazer os primeiros socorros e conseguir chegar em segurança no hospital mais próximo, elevando as chances do ferido conseguir sobreviver. Além, é claro, de muita água, e um mapa da região para evitar que qualquer um deles acabe se perdendo. Cordas e equipamentos de alpinismo também seriam uma boa pedida, já que eles vão para uma região montanhosa, onde qualquer passo em falso pode fazer cair de uma altura considerável e se ferir bastante. Sem contar roupas de frio, que como eu já disse antes, fica incrivelmente frio no deserto à noite, se bem que eles nem deveriam cogitar ficar à noite por lá, pois é quando as luzes aparecem. E assim, galera, o lugar em que o carro foi parado indica que eles pararam ali voluntariamente, e provavelmente não se envolveram em nenhuma briga ou algo parecido até aquele momento. Somando isso, a distância de 18 km entre a última fita e onde o carro foi encontrado indica que algo muito incomum aconteceu ali, pois não existe nenhuma pista concreta, como um corpo, roupas ou pegadas encontradas, o que geralmente é comum em casos de desaparecimento. Agora, uma coisa que eu reparei, mas a Sophie parece não ter percebido ou levado em consideração, é o fato de que os pais da Ashley negaram conhecer os garotos, com quem a sua filha foi nessa viagem, e também disseram que não sabiam no que ela estava trabalhando, mas no dia em que a garota foi viajar, o pai dela saiu para pegar o jornal, e fica implícito que ela contou a ele aonde ia e com quem ia, o que explica a briga que tiveram, e o motivo dela não querer falar com o homem, tornando ambos suspeitos em potencial, pois a loira falou que não era bom conviver com seu pai, levando a entender que eles não tiveram uma boa relação. Fora que essa teoria de que o Mark e o Josh brigaram até a morte não faz sentido nenhum. Primeiro, porque até onde sabemos, o Mark só conheceu a Ashley no dia da viagem, e ele era muito amigo do Josh. Em momento algum, o Mark deu qualquer sinal de estar dando em cima da loira, e em todas as filmagens podemos ver o quanto o Mark e o Josh são próximos. Dificilmente eles brigariam por algo assim, restando a teoria de que eles presenciaram algo que não deveriam ter visto, e por isso foram apagados da existência. O mistério de verdade começa quando a Sophie analisa as últimas imagens da fita, e percebe que seu irmão foi até o local onde teoricamente os aliens apareciam, só que filmou apenas a estrada. As fitas acabavam sem um final, como se uma parte importante estivesse faltando. O próprio xerife diz que achou estranho as fitas acabarem assim, já que o Josh vivia com aquela câmera colada na cara, e não fazia sentido ter deixado ela pra trás. E como a polícia e os investigadores exploraram todas as possibilidades e tentaram de tudo, o caso foi encerrado sem solução. E após meses de busca, as autoridades cancelaram a operação por falta de pistas, que levassem as buscas até algum lugar. Isso tudo deixou os pais das crianças revoltados na época, tanto que Steve e Melissa deram discursos falando que parecia que seus filhos tinham sumido do planeta, e que a polícia havia os abandonado. E na época, Melissa fez um lindo discurso, dizendo como amava sua filha, e que tinha fé de que a garota ainda estava viva, pedindo que ela voltasse logo pra casa. Nos dias atuais, Melissa revela que já não achava mais que isso seja possível, e que queria ter feito um funeral, mas seu marido não iria aguentar isso. Porém, quem também não aceitava isso era a própria Sophie, que foi até a escola pensando que talvez seu irmão tivesse deixado a câmera para trás, pois a Ashley tinha levado uma da escola, pois na época ela trabalhava em um projeto em que saía pelo colégio fazendo uma espécie de jornal apenas para os alunos. Mas infelizmente a responsável pelo equipamento, a senhora Luísa Moreno, fala que não tinha como saber disso, já que os registros foram descartados há muito tempo, afinal fazia mais de 20 anos desde o desaparecimento deles. Isso deixa a Sophie muito frustrada, pois tinha esbarrado em um beco sem saída, fora que se realmente tivesse uma outra câmera, ela estaria desaparecida junto com os jovens. Só que quando estava prestes a desistir dessa investigação, a Sophie encontra algo que muda tudo. Lembram que o governador Garland fez uma piada na época, dizendo que as luzes eram apenas sinalizadores militares? Pois é, ele mentiu, já que anos depois, o cara veio ao público falar que também viu as luzes, e que apenas tentou evitar o pânico na época, pois ele tinha certeza de que aquilo era proveniente de alienígenas. Intrigados com isso, Jay e Sophie vão até a casa do cara, pois tentaram falar com ele por ligação, só que o homem se recusou a cooperar, e pessoalmente não foi diferente. O Garland apenas disse que sentia muito pela perda da Sophie,
Sophie, mas que não sabia nada sobre o desaparecimento do Josh, e apenas tentou controlar o pânico na época. E quando ele é questionado sobre quem pediu para que ele mentisse, o velho apenas fecha a porta na cara dos dois, se recusando a falar. Isso faz com que a Sophie comece a se questionar se no fim de tudo, seu irmão não estava certo, se ele não encontrou algo que nunca deveria ter achado, e foi abduzido por aliens, mas tudo isso já era demais para sua cabeça. E ela já nem fazia mais ideia do que estava fazendo ali, pois suas buscas foram em vão. Arrasada, ela decide que era hora de ir embora, mas antes, a jovem vai para a casa da mãe, e pergunta a Caroline se ela teria se separado do seu pai se o Josh não tivesse sumido, e ela diz que não, porém o sumiço do garoto levou a vida dos dois embora, pois Steve não conseguia lidar com o desaparecimento do filho e continuar sendo seu marido, e ela não conseguia aguentar ver seu esposo desaparecendo e continuar com ele como se nada estivesse acontecendo. Bom, é compreensível o motivo da Sophie querer tanto encontrar pistas, e quem sabe resolver o caso do seu irmão desaparecido, já que aparentemente esse caso arruinou a sua família e destruiu a sua infância. E nem nas melhores expectativas, ela deveria esperar encontrar muita informação, ou sequer achar o Josh com vida. Afinal, já fazem 20 anos que eles sumiram naquele deserto, e só o ambiente em volta já seria o suficiente para finalizar os jovens, já que eles estavam sem água, comida e qualquer tipo de recurso para sobreviver. Pois em deserto, as coisas como plantas, animais fáceis de caçar e água são extremamente escassas. E a essa altura do campeonato, se algum dia já existiram os corpos, eles estariam completamente decompostos, por causa das condições climáticas, já que em desertos, graças ao calor extremo e à presença de moscas que colocam larvas dos cadáveres, que comem os tecidos, a deteriorização completa até os ossos aconteceria em menos de 5 anos, e como já se passaram 20, eu receio que talvez nem os ossos tenham sobrado. Quanto ao governador, ele está completamente certo em abafar o caso enquanto estava no poder, ou até mesmo foi forçado a falar isso pelos poderes maiores, como o exército e até o presidente. Afinal, mesmo que toda a população da Terra queira saber sobre os aliens, isso pode deixar muitos em pânico. Não é à toa que existem aqueles ditados sobre a ignorância ser uma bênção. Primeiro, porque os malucos por conspiração iam pirar de verdade, e os cidadãos comuns mal iam conseguir dormir com medo de serem abduzidos, ou quem sabe de acontecer uma invasão ao seu planeta a qualquer momento. Afinal, tente apenas imaginar como seria viver com esse terror. Não seria nem um pouco legal, né? Agora, falar sobre isso atualmente vai contra tudo que eu comentei antes. Então, das duas uma, ou o Garland é muito burro, ou ele realmente foi forçado a mentir. E se for essa segunda opção, descobrir quem forçou ele a fazer isso pode botar nossa vida em perigo, pois o governo faz de tudo para esconder seus segredos, até mesmo dar um sumiço em algumas pessoas inconvenientes. Tendo isso em mente, a investigação da Sophie deveria passar a ser mais segura daqui pra frente, evitando deixar rastros digitais, usando um VPN, e criando cópias de tudo que ela encontrou até o momento, deixando com uma pessoa de confiança para caso ela também suma, sem contar que fazer isso pode garantir que ela não suma, né? Pois a garota teria um meio de ameaçar de volta quem estiver ameaçando ela no futuro, tipo falar, se você fizer eu sumir, todas essas coisas irão vazar, e você terá problemas com a mídia no seu pé. Alguns dias se passam, e Sophie aproveita os últimos momentos da sua velha casa para assistir tudo que gravou, anotar pontos importantes e ir até o último lugar onde seu irmão foi visto. E nas filmagens, ela percebe pontos estranhos, como Jack e Melissa afirmando que alguém sabia a verdade sobre o que aconteceu com sua filha, mas infelizmente, talvez isso nunca viesse à tona. O dia de ir embora chega, e Steve leva sua filha até o aeroporto agradecendo pela visita, e a jovem pergunta se o homem ainda estaria com a sua mãe se o Josh não tivesse sumido, e ele fala que sim, pois foi isso que afastou os dois, já que até hoje, o Steve foi o único que não desistiu de procurar o seu filho, e que apenas conseguiria seguir em frente se alguém mostrasse o corpo dele morto, para que ao menos a sua mente tivesse paz. Então eles se despedem e a moça volta para sua cidade, abrindo mão de toda a investigação. Só que isso tudo muda algumas semanas depois, quando a Luísa Moreno entra em contato com a jovem, dizendo que estava limpando o galpão de velharias da escola, até que encontrou algo que mudaria o curso dessa investigação para sempre. Com isso, as duas se encontram, e a Luísa mostra uma caixa que foi enviada para a escola anos atrás, pois alguém encontrou uma câmera deles jogada no deserto, e decidiu devolver, pois estava com a etiqueta da escola, mas a pessoa responsável na época apenas enviou isso para descartar. Com a câmera em mãos e a ajuda de Jay, a mulher leva o aparelho até a sua casa, onde eles abrem e encontram uma fita ainda funcional, nomeada de Exploração 2, com a letra da Ashley. Mas o que eles veem nessa filmagem deixa ambos em completo choque, principalmente a Sophie, que imediatamente vai até a base militar em Salt River e marca uma reunião com o Capitão Groves, o encarregado do local, que inicialmente concordou em fazer uma entrevista. Porém, quando eles se encontram pessoalmente, o cara apenas fala que não queria poder falar sobre esse assunto, e pede que para que o bem da Sophie, ela não deixe a filmagem vir a público. Só que a mulher sabia bem qual seria a vontade do seu irmão, e planejava publicar seu documentário com toda a verdade logo. Então, assistindo às gravações, vemos o momento em que os três amigos chegam em uma região montanhosa perto de Salt River, e descem do carro para filmar um animal morto, que foi quase totalmente queimado, que o Josh até fala que podia ser uma prova de que os aliens estavam na redondeza, pois várias histórias contavam sobre os experimentos bizarros que eles faziam em seres vivos. E o grupo acha que aquilo era apenas uma brincadeira, e continua subindo a montanha. Eles caminham por um longo tempo, até que acham algo interessante, um petroglifo antigo feito pelos Apaches, os nativos que moravam naquela região há muito tempo. Até hoje, os historiadores não sabiam o que significava, mas acreditavam que podiam ser ondulações na água, ou algo que eles viram no céu, indicando que talvez aquela área fosse uma zona onde os aliens apareciam desde muito tempo atrás.
paz. Ok, como é que é possível que nenhuma entidade governamental, seja o exército ou a polícia, tenham tomado conhecimento da existência desse material? Esse caso deve ter repercutido por todo o estado, e com certeza vimos que marcou a cidade para sempre, já que mesmo 20 anos depois, as pessoas ainda lembram desse estranho evento. Então, quem recebeu o pacote deveria ter entrado em contato com as autoridades imediatamente, porque graças a essa pessoa, um desaparecimento de 3 pessoas quase ficou sem solução para tudo sempre. Agora falando sobre a Sophie, ela deveria tomar muito cuidado, pois se o exército queria mesmo abafar o caso, eles poderiam acabar tentando silenciar a jovem, dando o famoso chá de sumiço nela. Para essa ocasião, se ela quisesse realmente vingar de certa forma a morte do irmão, revelando a verdade a todos, ela deveria digitalizar a filmagem e enviar várias cópias delas para as pessoas de confiança, como seus pais e os familiares dos desaparecidos, pedindo que eles postassem a gravação na internet caso algo acontecesse com ela. Sem contar que postar algo desse tipo no YouTube garantiria que muita gente veria tudo isso e faria um backup também, pois todo mundo sabe que se você colocou na internet uma vez, dificilmente esse material vai ser perdido, né? Quanto ao animal morto, galera, aquilo poderia ter facilmente sido causado pela exposição ao sol, pois como eu comentei antes, o sol acelera e muito a deteriorização de um cadáver. Porém, eles deveriam se preocupar de fato com a possibilidade de existirem mais coiotes por perto, e principalmente com o animal que pode ter matado esse bicho. Afinal, eu acredito que eles não queriam ser os próximos. Na gravação, os jovens continuam subindo até ficarem quase exaustos, pois acreditavam que apenas o topo conseguiriam enxergar algo de relevante, e depois de muito esforço, eles chegam até o topo, podendo contemplar uma bela vista. Com isso, o trio decide esperar até algo interessante acontecer, mas o Josh fica meio incomodado, que a Ashley está parecendo gostar mais de ficar com o Mark do que com ele. E para passar o tempo e tentar aliviar o clima, eles bebem um pouco de cerveja, e jogam verdade o desafio até que a noite comece a se aproximar. Nesse momento, a Ashley fala que todos deveriam ir para casa, pois não tinha acontecido nada e já estava escurecendo, deixando mais difícil de voltarem. Só que o Josh pede para ficar mais um pouco para filmar o pôr do sol, até que o Mark percebe algo estranho no céu. Inicialmente, eles acham que é um helicóptero ou um jato, já que a base militar de Salt River fica naquela direção, mas isso tudo se prova mentira, quando aquela coisa atinge uma velocidade absurda, virando praticamente um feixe de luz, e depois desaparecendo no céu. Felizes por terem conseguido essa gravação, e ao mesmo tempo assustados com o que de fato era aquela coisa, eles forçam o Josh a descer antes que algo ruim aconteça, e o garoto não ajuda na brincadeira, perguntando a eles o que aconteceria se todos fossem sequestrados pelo governo, e suas famílias nunca mais os vissem. Mas toda essa alegria acaba quando o grupo passa mais de 1 hora caminhando, e não encontram um caminho de volta. E quanto mais andavam, menos eles reconheciam do caminho que estavam percorrendo, até que chegam em um caminho de rochas apertada, onde avistam na parede diversas marcas de mãos que não pareciam ser humanas. Com medo, eles decidem fazer uma pausa para tentar se localizar, até que começam a ouvir barulhos bizarros nos arredores. O Mark até sugere que possa ser de um trem, mas a garota não se lembra de ter visto trilhos em nenhuma parte. Com medo e cansada de ficar ali, já que os barulhos estavam aumentando, a jovem perde a paciência e pega a bússola da mão do Mark para tentar encontrar o caminho de casa. Isso deixa o rapaz irritado, que se separa do grupo subindo um morro para tentar ver o carro. Nesse momento, a Ashley nota algo estranho, pois a bússola parece ter ficado maluca, girando para todos os lados sem qualquer sentido, até que ambos notam uma luz estranha vindo de trás de um dos morros, e quando menos esperavam, uma forte ventania começa junto de um barulho extremamente alto, parecendo que algo estava decolando. Com medo, eles se escondem até que tudo acabe, e podemos ver que seja lá o que for, estava interferido no sinal da câmera. Após alguns segundos tudo se acalma, e Mark aparece visivelmente assustado, e implora para saírem dali o mais rápido possível, pois tinha visto o carro de cima daquele morro, e após alguns minutos de caminhada, eles chegam no veículo onde finalmente podem respirar um pouco. Mas o Mark pede para entrarem logo no carro, ou deixaria eles para trás, contando que lá em cima viu vários anéis passando por cima dele, como aqueles marcados nas rochas. Só que depois de ficarem voando em cima da sua cabeça, eles sumiram, e agora ele estava aterrorizado demais para continuar ali. Então eles ligam o carro e saem daquele lugar o mais rápido possível, sem nem imaginar que o pior estava por vir. Bom, tem tanta coisa que esses três fizeram de errado que poderíamos fazer uma lista. Primeiro, que eles deveriam ter se planejado melhor quanto ao que levaram nessa expedição, porque aparentemente eles planejavam ficar no local até anoitecer, o que já é uma má ideia desde o início, pois como vocês acabaram de ver, fica muito mais difícil de se localizar e saber por onde você está andando, podendo até mesmo gerar um acidente fatal se eles caíssem em um desses morros de cabeça no chão. E como eles queriam ficar até mais tarde, o melhor a se fazer era levar barracas e cobertores, porque as noites em desertos costumam ser muito frias, podendo chegar até graus negativos, e ter um lugar para dormir seria ótimo para conseguirem seguir viagem em segurança ao amanhecer. Outra coisa que seria essencial, já que eles queriam observar o céu, seria levar um telescópio para conseguirem observar objetos estranhos com mais facilidade, e levar as duas câmeras ao invés de deixar uma no carro. Assim eles teriam dois ângulos diferentes das gravações, e poderiam gerar um documentário mais profissional, sem contar uma boa lanterna, para enxergarem algo na escuridão. Agora falando daquelas marcas, elas eram muito grandes para serem de humanos, pessoal, então podemos supor que aquilo eram marcas dos aliens que já pisaram naquele lugar, e sabendo que estavam em uma zona de atividade alienígena, e também por conta do OVNI que eles viram decolar, o melhor a se fazer seria se esconder em alguma cratera ou gruta, e ficar ali até o sol nascer. Claro que não seria confortável, mas era só eles se abraçarem para se esquentar, e teriam uma boa história para contar no futuro. E aí com a luz solar eles teriam uma chance melhor de alcançar o carro em segurança, e também conseguiriam ver de longe, caso algo tentasse se aproximar deles. Fora que ficar andando enquanto tem aliens seguindo você, não é uma boa
boa ideia, e dirigir com os faróis acesos pode acabar chamando a atenção daquelas coisas e fazendo eles serem abduzidos. Isso porque a bússola maluca mais cedo pode ser um sinal de que tem algo com um campo eletromagnético muito forte nas redondezas. E quanto ao fato de estarem perdidos, pessoal, existem várias formas de se localizar durante a noite. A primeira e mais fácil é usando a lua, já que ela sempre se move do leste ao oeste, e com isso podemos ter uma boa noção de qual direção fica o norte e o sul, o que pode ser útil já que a bússola não está funcionando. E se isso não for o suficiente, ainda tem a estrela polar, que sempre está ao norte. Ela está presente na constelação da Ursa Menor, e é a estrela mais brilhante. Achando ela, você saberá exatamente em que direção seguir. E a última é a constelação Cruzeiro do Sul, que serve como guia para várias partes do mundo. Então, tudo que eles precisavam fazer era manter a calma e se certificarem que eles estavam seguros antes de sair por aí que nem loucos, correndo durante a noite. No caminho de casa, Ashley nota que o Mark estava estranho, e o cara também não parecia muito bem, bebendo água como um Opala bebe gasolina, fora que ele conta estar com um enjoo e uma estranha dor de cabeça. Mas quando os jovens acham que tudo iria melhorar, eles notam que o rádio estava com uma interferência estranha, e olhando para trás percebem que tinha uma luz estranha seguindo eles. Assustados depois de tudo que viu, Mark pisa no acelerador e tenta escapar daquela coisa, mas assim que a luz chega perto, o carro para de funcionar completamente, deixando eles presos no meio da estrada. Sem escolha e com medo de ficar ali, o Mark pede ajuda do seu amigo para empurrar o carro até o acostamento, mas assim que acabam, o nariz do garoto começa a sangrar, e eles fazem uma pausa para ajudá-lo, enquanto discutiam para onde iam. E o Mark avisa que tinha um posto de gasolina a 2 horas de distância dali. Então eles começam a caminhar, mas o Mark parece ficar cada vez pior, andando devagar e ficando muito pálido. Com isso, a Ashley fala que algo deve ter acontecido com ele no topo do morro, pois seu amigo não estava bem, e acha que isso era culpa dos aliens que estavam seguindo eles. Nesse momento, Mark começa a gritar por socorro, dizendo que ouviu seu irmão lhe chamando no meio do deserto, só que seus companheiros não escutam nada. Mesmo assim, o garoto sai correndo na direção do som, e quando os jovens menos esperavam, a luz volta passando numa velocidade absurda, que faz várias pedras voarem do chão, criando uma chuva de pedras que obriga o Josh e a Ashley a se abaixarem. Quando tudo acaba, eles percebem que o Mark tinha sumido, e o Josh liga a visão noturna para que ambos tentassem encontrar o seu amigo. Só que depois de procurar por muito tempo, o Josh percebe que isso não levaria a nada, e tenta convencer a Ashley a ir embora, dizendo que voltariam com ajuda para achar o cara. Com isso, eles seguem caminho até que avistam uma luz ao longe, e sabem que deve ser de um trailer ou uma cabana onde poderiam encontrar ajuda. Mas no percurso, a Ashley acaba perdendo sua lanterna, e os dois ficam dependendo da câmera para iluminar o caminho. Só que tudo piora quando a Ashley começa a passar mal da mesma forma que o Mark, e o seu nariz começa a sangrar. Preocupado que o mesmo que aconteceu com seu amigo aconteça com ela, Josh leva a garota em frente, onde encontram diversos corpos de coiote queimados no chão, indicando que realmente os aliens estavam fazendo experimentos neles. E quando eles passam por uma pequena árvore, o cabelo da Ashley se desprende ao esbarrar em um galho, como se ele estivesse caindo. Isso faz a garota cair no chão em desespero, até que ela também começa a ouvir a voz do seu pai lhe chamando no meio do nada. E o Josh até tenta impedi-la de ir até lá, mas já é tarde. De repente, uma luz forte seguida de raios aparece em cima deles, junto de uma nave cercada de vários anéis. A energia desferida é tão grande que o Josh só consegue ficar no chão enquanto a sua amiga é abduzida por aquela coisa. Depois de presenciar isso, o garoto foge com medo até a cabana que eles avistaram ao longe, mas não encontra ninguém lá. Então o rapaz se olha no espelho para ver se estava tudo bem, e entra em choque ao ver que o seu nariz também estava sangrando. Nesse momento, as luzes iluminam todas as janelas, e uma força misteriosa começa a puxar tudo para cima, quebrando o teto e as paredes da casa como se fossem nada. E infelizmente, o Josh é abduzido, e tudo que sobra é só a câmera que cai dos céus direto no chão, onde foi encontrada anos depois. E até os dias atuais, as luzes de Phoenix continuam sem explicação, e o governo, junto do exército, se negam a admitir que as luzes têm ligação com os desaparecimentos. Mas a busca pela verdade continua. Bom galera, até o ponto que os 3 malucos se enfiam no topo da montanha, daria facilmente para sobreviver. Afinal, todos que estão na cidade parecem estar a salvo das abduções. Provavelmente porque os aliens não querem entrar em guerra com os humanos, pelo menos não ainda. Porém, quando eles foram marcados por essas criaturas, todas as chances de sobrevivência foram para 0. Primeiro, porque mesmo que estivessem armados, ou estivessem no carro, e ele não fosse desativado pelos aliens, o veículo nunca seria mais rápido que um OVNI. E então eles não tinham como se defender ou escapar, e parece que os aliens ainda conseguiam rastreá-los como se fossem gados marcados para o abate. E aí, mesmo se fugissem para a cidade, ainda seriam encontrados por esses seres. E eu acho que nem mesmo o exército daria conta de lutar com essas coisas, pois não sabemos qual é a potência armamentista dessas criaturas. Então tudo que podemos fazer é torcer para eles não quererem invadir a Terra. Sem contar que tudo que aconteceu com eles no final mostra que os aliens têm um grande poder de criar ilusões na mente dos humanos, sem nem ter um contato físico direto, pois apenas as luzes foram o suficiente para fazer isso com um trio, que viram pessoas que não estavam lá. Aquele trailer também pode ter sido apenas uma ilusão para fazer o Josh acreditar que estava seguro e ser abduzido. Talvez a única forma deles não serem puxados pro alto era se enfiarem em uma caverna mesmo. Provavelmente é o que os nativos antigos faziam quando viam essas criaturas. Só que ao fazer isso, eles correm o risco dos aliens descerem para buscar eles pessoalmente. Aí não tinha muito o que fazer também, né? E ao que tudo indica, essas abduções podem servir para entender melhor como os humanos funcionam e saber como eliminá-los facilmente em uma futura invasão. Não que isso seja difícil, né, pessoal? E digamos que pros aliens realmente não é uma coisa complexa, pois se eles conseguem criar esse tipo de ilusão na cabeça das pessoas, finalizá-la seria o menor dos problemas. Fala galera! E se você fosse caçado por aliens, o que você faria para sobreviver? Me conta
contem nos comentários. E se você encontrasse evidências de um fantasma na sua casa, o que você faria? Quer saber se esse fantasma vai assombrar essa família? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca ir caçar alienígenas, principalmente em locais isolados, porque pode ser que infelizmente você acabe os encontrando.